Muito bem, então, aula 5, modalidades das obrigações 4, outras espécies de obrigações. Então, aqui eu dividi didaticamente dessa forma para ficar mais fácil, né, o entendimento do conteúdo. Obrigações que têm a classificação, não vou dizer assim menos importante, né, mas por ter uma facilidade de acesso ao conteúdo, né, de entendimento, então a gente divide, coloca tudo aqui num balaio só, tá? Então, por isso que eu chamo de modalidades 4, e nós vamos falar, então, de outras espécies, né? Outras espécies de obrigações. A primeira delas, então, classificação, né? Primeira classificação. Nós falamos aqui, então, em obrigações líquidas e ilíquidas, e a liquidez de uma obrigação, a liquidez de um crédito, né, se a gente quiser até estender o conceito, ela está relacionada com quando eu tenho definido qual é o valor desse débito, qual é o valor dessa obrigação, né? Então, quando eu falo em liquidez, tem a certeza, né, dessa dívida, dessa obrigação, desse crédito, aí a gente pode chamar de qualquer forma, né, nessas citadas que eu falei agora, dependendo da situação, da relação, né? Se é uma obrigação, quando eu falo em liquidez, significa que eu tenho certeza sobre ela, ou seja, não cabe discussão sobre a sua existência, sobre os seus detalhes, né? E liquidez porque ela tem um valor determinado, tem um valor já sabido. Então, o devedor já sabe quanto ele tem que pagar e o credor sabe quanto ele tem que receber. Se a gente pensar no objeto no sentido amplo, o credor sabe qual é o objeto que ele vai receber e o devedor sabe qual é o objeto que ele tem que entregar, né? Tem que cumprir perante o credor, tá? É obrigação certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto. Olha aí. Se eu pensar na obrigação pecuniária, que já nós vamos falar, eu sei qual é a quantidade de dinheiro. Em R$1.000, o exemplo que eu dei lá, R$100.000, líquida, né? Já tem determinado qual é o valor, tá? Exemplo ali de cheque, nota promissória, porque são títulos de crédito em que, na própria face do título, eu já tenho determinada qual é a quantia. Eu já sei qual é o valor daquele título, né? Com exceção, claro, de cheque em branco, por exemplo, né? Situação ali que não é muito legal que aconteça, mas, né, um exemplo aí de iliquidez, eu não sei o valor. Mas quando o cheque é preenchido corretamente, legalmente, né? Juridicamente falando, é um título líquido, que se constitui numa obrigação líquida, né? Obrigação ilíquida, então, é aquela que depende de prévia apuração. Então, eu não sei qual é o valor, não sei qual é o objeto, né? Deve-se dar liquidez para torná-la determinada. Se eu não tenho liquidez, eu não tenho como cobrar, não tenho como exigir, tá? Por isso que, quando nós temos... nós vamos estudar o ano que vem, quando falarmos lá no direito empresarial da falência, nós vamos falar em liquidação do patrimônio, né? Liquidar significa saber quanto, né? Liquidação significa saber aquele valor. Não é a liquidação lá que você vê na loja, lá no comércio, não é essa liquidação que eu quero dizer, não. Aquela liquidação lá do comércio significa uma promoção, um desconto, um valor diminuído, enfim. Né? Para nós aqui, a liquidação significa determinar o valor daquela obrigação, determinar o valor daquele crédito, tá? Deve-se dar liquidez para torná-la determinada. Exemplo, o marido que agrediu a esposa foi condenado a pagar as despesas médicas. Aqui nós temos um exemplo tirado da doutrina, né, que é clássico. Então, pela agressão, né, ele torna-se responsável, nasce ali uma obrigação de indenizar. Essa obrigação de indenizar, dano material, vai ser a despesa médica. Como é que eu vou saber esse valor? Tem que estar determinado qual é o custo, né, o que gastou com o hospital, se for um caso médico particular, remédio, né, medicamento, etc. Ali eu tenho determinação de valores, tá, para essa obrigação. Quando ela ainda se trata lá, é mencionado, né, como despesa médica, ilíquida, né, não sei, eu só vou saber quando tiver lá os recibos, enfim, os orçamentos em mãos, né. Com relação à mora, a obrigação líquida com vencimento, o devedor está na mora a partir deste vencimento. Então, significa que, se eu tenho uma data de vencimento estipulada para o pagamento da obrigação líquida, eu já sei o valor e sei o vencimento,
estará o devedor em mora quando ele não cumpre a obrigação nesse vencimento, né? A partir dali ele está em mora. Agora eu posso ter também uma obrigação líquida, que eu sei o valor é determinado, mas sem vencimento. Sem vencimento. Eu empresto R$1.000 para um amigo e falo assim, ó, você vai me pagar quando você puder, né? É uma obrigação que existe, porém não tem data de vencimento. A mora ocorre após prévia notificação, é aquela história, o cara está me devendo R$1.000. Eu falei, ó, assim que você puder, você me paga. Aí, de repente, eu vejo o cara ostentando nas redes sociais, né? Só a balada, carro chique, roupa chique, né? Etc. Aí, opa, notifico o amigo, ó, vamos estipular uma data de vencimento a partir da notificação, 30 dias para você me pagar. Aí eu passo a ter uma data de vencimento, né? Por isso que eu falo da notificação. Notificação seria o passo anterior, onde eu vou dizer que ele está me devendo e vou estabelecer um prazo de vencimento, tá? Na verdade, né, no final de tudo, eu tenho sim um vencimento determinado, tá? Mas depende aí, nesse caso, de prévia notificação, nesse exemplo, tá bom? Na obrigação ilíquida, eu falo em mora, em que situação? Ó? Primeiro, eu faço a apuração, porque se ela é ilíquida, eu não sei o valor ainda, não está determinado. Primeiro, então, eu vou apurar o valor, torno ela líquida, notifico o devedor e fixo uma data de vencimento, porque o entendimento é que essa obrigação ilíquida, eu preciso da liquidação antes de falar em vencimento, em falar em pagamento. Como que o devedor vai saber o que ele tem que pagar? Certo? Então, torna primeiro líquida, né? Notifica o devedor do valor agora determinado, e a partir dali, sim, fixa a data de vencimento, constituindo-se mora a partir do vencimento. Então, dá para dizer que a obrigação ilíquida é como se fosse uma obrigação sem vencimento, tá? Que ela depende, além da notificação, depende de uma liquidação, uma apuração de valores, para depois notificar e aí determinar o prazo de vencimento. A partir desse vencimento, se não houver o cumprimento, aí sim eu falo em mora, tá? Obrigação líquida em dinheiro, estou falando aqui em incidência de juros, né? Olha lá. Obrigação líquida, se for em dinheiro, a incidência de juros ocorre a partir da constituição de mora. Juros de mora, a partir do vencimento sem o cumprimento da obrigação, juro corre a partir dali. Se a dívida não for em dinheiro, for entregar um objeto qualquer, o cavalo, por exemplo, né? Os juros terão seu valor estimado através de perito ou conforme combinado entre as partes e serão cobrados a partir da constituição de mora, ou seja, deve os juros se não pagar. Então, seriam juros colocados lá pela não entrega do cavalo no dia determinado. Comprei um cavalo de corrida para ser entregue no dia 31 de maio de 2020. Aqui eu tenho o vencimento determinado. No contrato, eu posso ter estipulado qual é o valor dos juros, né? Ou então será aplicado pela lei. Mas aí eu vou determinar, então, a partir do vencimento, né? E o perito é que vai determinar também, baseando-se no valor do cavalo de corrida, qual é o montante de juros de mora que devem ser pagos, tá? Se a minha obrigação for ilíquida, eu não tenho a determinação quanto ao objeto, quanto ao seu valor, os juros correm desde a citação. Imagina que eu tenho um processo para discutir isso, né? Então, citação, a lei diz que a partir dali, a lei processual diz que os juros de mora correm a partir da citação. Uma vez que não tem liquidez, né? E obviamente o devedor não me paga por conta disso, eu vou entrar com uma ação de cobrança, uma execução, por exemplo, depende do título da minha obrigação, e a partir da citação é que corre juros, tá? Não é a partir da liquidez, é a partir do momento da citação. Por mais que a liquidez seja dada posteriormente, os juros retroagem desde a citação, de forma a proteger o credor, que espera muito tempo até ser apurado o valor da obrigação. Olha lá. Caso de investigação de paternidade, por exemplo, para eu saber qual é o valor da pensão, né? Para saber o valor da pensão. Então, eu vou falar que eu dependo de todo o procedimento de investigação, o exame, né, que é feito, para aí depois, né, começar a falar em ter a liquidez, ter o valor, que eu tenho que saber primeiro se é ou se não é o pai, para saber primeiro se é o pai ou não, depois eu tenho que saber se tem que pagar, o valor que tem que pagar, né? E aí sim eu vou falar em liquidez. Só que aí é juros desde a citação.
Muito bem, obrigação principal e acessória, esse conceito a gente já conhece, né? Bem principal, bem acessório, a gente estende aqui o conceito de obrigação também principal e acessório. Vamos falar de novo, então, artigo 92, olha lá, principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, aquele que independe de qualquer outro, né? Basta por si. E o acessório é aquele cuja existência suponha do principal. Eu só tenho o acessório se houver o principal, né? O bem acessório não basta por si só, assim como a obrigação acessória. Vamos dar um exemplo ali, até que eu cito lá, contrato de locação, né? E a cláusula de fiança, o fiador no contrato de locação. Então, eu tenho a obrigação principal, que é a locação, e eu tenho a fiança como obrigação acessória. Só existe fiança se houver a locação. Sem locação não tem fiança. Fiança do quê? A fiança é uma garantia. O que ela vai garantir se eu não tiver a obrigação principal? Não é assim que funciona? O fiador na locação, ele garante que o locatário vai pagar os aluguéis. Se o locatário não pagar, ele, fiador, é que paga. É a mesma coisa que ter ali dois devedores. Voltando na ideia da solidariedade, né? Na multiplicidade, primeiro. É a mesma coisa que ter dois devedores. Primeiro tem lá o devedor principal, que é o do locatário, depois devedor secundário. Eu tenho o benefício de ordem a seguir, né? O fiador que tem que pagar também. Obrigação acessória principal envolve o locatário, obrigação acessória envolve o fiador, tá? A principal é aquela que vale por si mesma. Olha lá o exemplo que eu falei, contrato de locação, compra e venda, se tiver uma garantia qualquer, né? Entra aqui na obrigação acessória, que depende da principal. Os efeitos, que é isso que nos interessa aqui, os efeitos. Se for considerada nula a obrigação principal, nula também será a acessória. A locação sendo nula, a fiança, o fiador, deixa de existir, né? Não tem porquê. Se for considerada prescrita a obrigação principal, prescrita estará a acessória, né? Se tem lá aluguéis para serem cobrados e houve a prescrição, né? Por exemplo, o credor, o locador, o proprietário do imóvel não cobrou no prazo estipulado, o fiador deixa de ser obrigado também, né? A prescrição da principal atinge a acessória, tá? Só lembrando, né, deixa eu lembrar aqui, eu falei no início, mas eu lembro que não estava todo mundo, acho que agora também não está, mas um ou outro depois vocês avisem, aí se for o caso. Às 10 horas vai abrir a atividade para vocês, com 2 questões sobre a aula anterior, aula 4, para considerar a participação de vocês, a presença, tá? Então, respondam as questões e enviem lá para mim. E preenche certinho o nome, RA, o e-mail, tá? E lembrando a questão do e-mail Unipar, né? Preenche tudo certinho e depois é ali que você vai formalizar, né, validar a sua presença. A partir de hoje, então, todas as nossas aulas serão dessa forma, tá bom? Certo? Obrigações modais, conceito, são aquelas em que se impõe um encargo ao beneficiado com uma liberalidade. Encargo e uma liberalidade. O que significa isso? Vamos lá, por exemplo, ó. Dou-lhe esse automóvel, contanto que você cuide do meu jardim diariamente. Olha lá. Encargo, cuidar do jardim. E a liberalidade. Espera lá, eu não sou obrigado a cuidar do jardim de ninguém. Essa é a liberalidade. Existe uma faculdade aí. Liberalidade. Eu não preciso cuidar do jardim de ninguém. Agora, se eu quiser o carro que ele está me oferecendo, né, a condição é cuidar do jardim. Então, é a liberalidade, porque se eu não quiser, não cuido, mas também não ganho o carro. Agora, se eu quiser o carro, cuida do jardim, né? Implementa a condição, né, realiza aquele encargo, e aí você tem o cumprimento obrigacional. Ocorrem nas doações, nas declarações unilaterais de vontade, etc. Então, o testamento é um exemplo disso, né? Claro que muitas vezes a gente não fica sabendo por não ter aquela publicidade, né, como deveria. Não é assim publicado, né? Não vai falar na rede de TV, na internet, mas eu posso ter um testamento lá em que a pessoa herda um patrimônio, herda uma casa, herda um automóvel, é uma obra de arte, mas aí tem uma condição. Eu te dou, né, você vai ser proprietário desse imóvel desde que você, por exemplo, deixe esse testamento, como testamento, né, que esse imóvel será, sei lá, sede de uma entidade filantrópica, né, vai ser um museu, etc. Tá? Então, é um encargo
que você tem que cumprir para poder receber em testamento aquele patrimônio, né? Em doações também pode ser feito dessa forma. Eu vou te doar esse imóvel, eu vou te doar o meu carro, desde que você faça o testamento para que ele seja preservado, seja doado a alguma instituição, né, algum museu, coisas desse tipo, né? Essa ideia do modal, né, do encargo, tá? O encargo, ele tem que ser lícito, é claro, e tem que ser possível, né? Não dá para eu colocar um encargo lá que o cara não tem como fazer, né? Ó, você tem que dar uma volta em torno do globo terrestre voando sozinho. Como? Né? Não é passarinho, né? Como é que vai fazer isso? Então, é impossível de acontecer. E a ilicitude também. Né? Eu vou te dar o meu carro desde que você use 1 quilo de cocaína, né, durante uma semana. Também ilicitude. Né? Não vou nem falar em possibilidade, porque eu não sei. Mas ilicitude, com certeza. Tá? E tá lá, o encargo ilícito ou impossível será desconsiderado, né? Será declarado inexistente. Então, significa dizer que inexiste o encargo. Olha, o 136, o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando é expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente com condição suspensiva. Então, o encargo não suspende, a parte que nos interessa aqui é essa inicial, ó, o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito. Então, significa que se esse encargo for ilícito ou impossível, a obrigação permanece. Então, aquela doação, por exemplo, permanece, o testamento permanece. O que é desconsiderado é o encargo, tá? Não a obrigação toda, mas o encargo, certo? Obrigação de meio e obrigação de resultado, isso a gente estuda também lá na responsabilidade civil, né? Lá no 5º ano, porque isso tem muito a ver com as consequências da obrigação que eu assumo. Obrigação de meio, eu me comprometo, olha lá, me comprometo a empregar todos os meios necessários para alcançar o objetivo proposto. Mas eu não garanto o objetivo, né? Eu posso garantir que tudo o que estiver ao meu alcance para atingir o objetivo, eu vou fazer. Mas eu não posso garantir o objetivo. Exemplo disso, o advogado, né? Ação judicial, processo judicial. Então, qualquer processo judicial, o advogado nunca pode garantir o resultado. O advogado que garante o resultado de uma ação judicial, ele está fazendo besteira, né? Ele está simplesmente, como é que eu posso dizer, enganando o cliente, tá? Não existe ação 100% ganha. Isso não existe, qualquer que seja ela. Né? Eu tenho sempre uma ação que depende de outras pessoas, depende de outras situações, depende de um juiz que vai julgar, depende de um advogado do outro lado que vai contestar. Então, eu não posso dar 100% nunca. Entendimentos sempre mudam, né? Nós vemos que vocês vão ver mais a partir do ano que vem, enfim, tem juízes que mudam de entendimento. Então, você entra com uma ação, aquele juiz vai me dar favorável, 100%. Esse cara pode, no decorrer, mudar a opinião dele. Isso pode acontecer. Tá? Então, obrigação de meio, não tem como garantir o resultado. Não garante o objetivo. Agora, o nome já ajuda, né? Obrigação de meio. Todos os meios cabíveis, possíveis, né? Isso sim eu tenho que contratar e garantir. Agora, o resultado só na obrigação de resultado. Olha lá, o devedor se compromete a atingir o objetivo proposto. Aqui é diferente. Eu posso até colocar o advogado ali também, mas na hora de elaborar um contrato, né? Eu preciso elaborar um contrato, eu garanto a elaboração de um contrato dentro da legalidade, né? Mas olha os exemplos que a gente cita lá que são mais claros, né? Cirurgião plástico, por exemplo, então, quando você vai lá no cirurgião plástico para corrigir sei lá, aquilo que para você é uma situação de afeamento, né? Um defeito, um problema, você contrata com ele correto. Vou mexer no meu nariz, vou arrebitar o nariz, afinar o nariz, eu contrato o resultado com ele, eu quero que fique assim, ele vai lá deixar daquele jeito. Se ele não deixar do jeito que ele falou, eu tenho descumprimento de uma obrigação e inadimplemento da obrigação, tá? Contrato de transporte também é uma situação que envolve obrigação de resultado, porque o transporte significa não interessa como, mas interessa que o objeto que foi colocado aqui tem que ser entregue naquele lugar combinado. O objeto que é entregue nesse lugar, no ponto de origem,
tem que ser entregue ao destinatário, né, em condições como saiu, né, da origem, certo? Do remetente. Isso não tem discussão. Essa é a ideia do transporte. Não importa o meio. Não quero saber, por exemplo, se eu compro um produto que vai vir via entrega, correio, não me interessa se vem pelo correio, por transportadora, se vem de carro, de avião, de barco, de bicicleta, de patinete, o cara vem correndo, trazendo ele nas costas, não me interessa. Tem que entregar. Né? Essa é a ideia do transporte. Então, uma vez que não entrega, ó, inadimplemento. Uma vez que entrega sem as condições originais, né, inadimplemento. Obrigação a termo. A ideia do termo, né, a gente liga no direito também a prazo, tempo, né? A ideia aqui de obrigação a termo, a gente sempre vai falar de um evento, né, uma ocorrência em determinado momento de tempo, de prazo, né? Então tá lá, ó. Obrigação a termo é aquela que está sujeita a evento futuro e certo, diferente da obrigação condicional, que a gente vai falar depois, que é sempre evento futuro e incerto. O termo é um evento que vai acontecer, é certo que vai acontecer, né? Então, nós podemos falar lá em obrigação com termo inicial, obrigação com termo final, obrigação com termo certo, obrigação com termo incerto. Então, são as variações possíveis aí de uma obrigação a termo. Termo inicial é a obrigação que se refere ao momento de início do exercício do direito. Olha lá. Termo inicial é o momento a partir do qual, evento a partir do qual, né, o exercício do direito pode ser realizado efetivamente. Então, exemplo lá no contrato de locação, o locatário contrai o direito quando ocupa o imóvel. Quando pega as chaves, lembra lá da tradição, né, simbólica, pegou as chaves, né, a partir dali, então, nasce o direito de ocupar o imóvel, tá? Obrigação de termo inicial, é o evento que faz nascer o direito. O evento que faz nascer o direito. Termo final é aquela em que os efeitos surgem no momento de extinção do direito. Ó, os efeitos surgem na extinção do direito. Exemplo ali, o proprietário que restabelece sua posse com o fim do contrato de locação. Olha lá. Extingue o direito do locatário, nasce ali os efeitos perante, né, ou os efeitos para o locador. Extinguiu o direito do locatário, extinguiu a locação, nasce o direito do locador. Termo final, extinguiu, nasce o direito. Olha aí que interessante isso, né? Extinguiu um direito para nascer ali o efeito da obrigação, gerar os efeitos, né? Isso é importante guardar, gerar os efeitos. Obrigação a termo certo é aquela que possui uma data certa, determinada no calendário. Exemplo, no contrato se estabelece que a locação passa a valer no dia 17 de abril de 2019. Eu não atualizei essa data foi dessa aula no ano passado, né? 17 de abril. Olha como a gente está adiantado um pouquinho, né, no conteúdo. É que o ano passado também, fazendo um parênteses, a gente falou de obrigações e responsabilidade civil junto, né? Então, tive que atrasar um pouquinho a obrigação, tá? Mas o certo é a gente pôr a data de hoje aqui, enfim. Mas o que interessa para nós nesse momento é a data está estipulada, então esse evento está determinado, certo? Né? Eu tenho dia para que, a partir daquele momento, o direito possa ser exercido, possa gerar os efeitos, né? Surge a obrigação a partir dali, né? E o incerto é aquela que se refere a um evento certo, mas de data incerta. Só para a gente não confundir com a condicional, que a gente vai falar depois, evento incerto, né? Aqui o evento é certo, mas o problema é a data que é incerta. Olha lá, a locação se iniciará no dia seguinte ao carnaval. Ué, dia que é o carnaval? Cada ano nós temos um dia no calendário, né? Por mais que eu tenha o evento, que é certo, mas eu não tenho a data, né? Se eu colocar o carnaval, de que ano? Eu preciso saber pelo menos o ano para saber que dia, certo, que mês vai cair o dia seguinte ao carnaval, tá? Então, essa incerteza aqui não é do evento, mas é a data, né, em que ocorre aquele evento que condiciona a minha obrigação. Obrigações
pecuniárias, e aí o nome já ajuda, quando eu falo em pecúnia, eu estou falando em dinheiro, né? Pecúnia é dinheiro, espécie, né? Aquela em que a prestação tem por objeto a entrega de pecúnia, de dinheiro, moeda corrente nacional. Aqui é importante já, por mais que a gente utilize aqui o termo legal, moeda corrente, simplesmente, a gente tem que estender moeda corrente nacional. As obrigações do território nacional têm que ser cumpridas em moeda corrente nacional. Se eu tiver alguma obrigação assumida, por exemplo, em euro, em dólares, né, eu tenho que converter para o real para que seja cumprida. Eu não vou executar na justiça dólar, né? O juiz vai sempre condenar pagamento em moeda corrente nacional, ele vai converter os valores, tá? E no nosso caso hoje, então, em real, né, a moeda que está em vigor hoje no Brasil. E aí a gente já começa aqui aplicando o princípio do nominalismo. Quando eu falo em obrigação pecuniária, eu tenho que falar do princípio do nominalismo, que é consequência, né? É considerado como valor da moeda o valor nominal que lhe atribui o Estado, no ato da emissão ou cunhagem. Olha lá, valor nominal é aquele valor que é especificado. Então, por exemplo, se eu falar R$ 1.000, R$ 1.000 é o valor da minha obrigação. Agora, eu não sei se efetivamente, no momento do cumprimento da obrigação, vai ter que ser pago R$ 1.000, porque imagina que houve inadimplemento, né? Houve mora, aí, além do atraso, simplesmente que vai gerar juros de mora, eu ainda tenho a valorização da moeda, a correção monetária que eu tenho que aplicar. R$ 1.000 é o valor nominal, mas efetivamente pode ser que não seja R$ 1.000 o pagamento, pode ser 1.000 e alguma coisa. Eu vou acrescer o valor de acordo com a atualização monetária, né? Então, isso é importante dizer. O devedor de uma quantia em dinheiro libera-se entregando a quantidade de moeda mencionada no contrato ou título da dívida e em curso no lugar do pagamento, ainda que desvalorizada pela inflação. Olha lá o problema da inflação, né? Mas se eu falar em correção monetária, ela tem que acontecer, né? Qualquer valor recebível, vamos dizer assim, ele envolve, esse valor recebível envolve, dependendo do prazo de pagamento, dependendo do dia do pagamento, uma correção de valores que deve ser aplicada, tá? Bom, espécies de obrigação pecuniária, nós vamos falar aqui em dívida, para ficar mais fácil de entender, né? Dívida de dinheiro é aquela que expressa em valor numérico, em valor imutável, então eu tenho a quantidade de numerário, né? E eu também posso ter a dívida de valor, né? Aquela que o montante do débito tem como referência uma espécie de índice. Olha aí. Por exemplo, se a gente pegar uma dívida que envolva o pagamento de tributos estaduais, vamos pegar o exemplo ITCMD, o tributo estadual ITCMD, é aquele que eu pago sempre quando há o inventário, por exemplo, transmissão de bens no inventário. ITCMD significa Imposto sobre a Transmissão Causa-Mortes e Doação. Imposto sobre transmissão causa-mortes e doação. Causa-mortes aí seria a transmissão de bens por conta do falecimento de alguém, né? Então, esse ITCMD que eu pago para o Estado, ele é baseado numa dívida de valor, porque eu sempre tenho lá uma tabelinha que é baseada em unidades fiscais do Estado do Paraná, o FEPR, né? Essa unidade fiscal é que é utilizada como valor da dívida. A questão é que essa unidade, ela tem a sua publicação de valor, de atualização, todo ano é feita uma atualização de valores. Então, ao invés de eu falar em reais, né, como uma dívida de dinheiro, eu tenho lá uma dívida de valor. Então, até tantas unidades, né, de fiscais, eu tenho lá o limite de tributo a ser pago, né? Inclusive, em alguns casos, há isenção desse imposto para o valor de imóveis, né, ou de qualquer outro tipo de bem, até tantas unidades fiscais do Estado, né? Então, não tem reais, tem unidades fiscais como limitador. Então, isso também não deixa de ser pecuniário, porque depois eu vou converter isso, né, vou multiplicar, obviamente, a quantidade de unidades pelo valor, né, pela atualização do valor, e aí eu chego na dívida de dinheiro propriamente dita, tá? Só que até lá eu ainda falo em dívida de valor. Olha aí quantas obrigações, aí, quantas espécies a gente já vem tratando, né, que não deixam de ser importantes, como vocês vão percebendo,
né, as especificações, as classificações que a gente analisa. Imagina lá num caso prático, você vai ter que classificar a obrigação de dar, fazer, não fazer, né, divisível, indivisível, cumulativa, alternativa, facultativa, solidária, olha aí. E aí, dentro de outra classificação aqui, principal, acessória, condicional, modal, né, pecuniária, real, olha aí. Todas essas classificações podem inserir sempre no mesmo caso, uma mesma obrigação, né? Todas não, mas eu vou analisar as classificações, né? Não todas as espécies, mas todas as classificações. Obrigação real, que a gente pode chamar também de obrigação propter rem, né? Do latim propter rem, que rem sempre envolve coisa, né? Ou ob rem, né? Então, propter rem, em razão da coisa, né? Rem vem de res, coisa em latim, tá? O conceito de obrigação real é aquela obrigação que existe em razão da coisa. Essa é a obrigação propter rem, aquela que existe em razão da coisa. Eu acho que até comentamos já lá no início do estudo das obrigações, né? Uma diferenciaçãozinha, está falando de obrigações pessoais para obrigações reais, né? Decorre da relação do homem com o bem, com uma propriedade de um bem. Então, lá no 1345, nós mencionamos já, inclusive, vou repetir, o adquirente de uma unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Então, o condomínio, por exemplo, é uma relação obrigacional que só existe em razão da coisa, né? Se eu não sou condômino, se eu não, por exemplo, não moro num edifício, num condomínio, eu não tenho condomínio para pagar, né? A taxa de condomínio, né? A gente fala condomínio, mas na verdade é taxa condominial. Eu não tenho que pagar essa taxa porque não sou condômino. É uma ideia fácil de entender o que é obrigação propter rem. Obrigação com eficácia real é aquela em que a lei estabelece o direito de sequela em relação à coisa, embora o interessado não seja o seu titular. Olha lá, eficácia real e sequela são termos que a gente precisa, né, analisar com cautela, são termos novos aí para a gente entender. Sequela significa eu ter o direito, o poder de buscar o bem, né? Por exemplo, se eu sou locatário de um imóvel, olha aí, se eu sou locatário de um imóvel, e esse imóvel é invadido, vamos lembrar, se eu sou locatário, eu tenho a posse do bem. Eu tenho direito de usar, de usufruir daquele bem, né? Mas eu não sou proprietário, eu não posso alienar, não posso vender, posso arrendar, porque eu sou apenas o locatário, eu tenho a posse do bem. Eu não posso fazer isso, só que se alguém invadir o meu imóvel alugado, meu imóvel do qual eu sou locatário, eu tenho direito de restabelecer a posse. Esse é o direito de sequela, buscar a posse, né? Restabelecer a posse. Ao que diz o artigo 27 da Lei 8245 de 91, que é a lei do inquilinato. Locatário também chamado de inquilino. É um termo mais antigo, mas, né, no contrato de locação a gente vai ver esse termo, tanto inquilino como locatário. No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, envolvendo imóvel, né, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Olha só, aqui é um outro exemplo que nem envolve esbulho, né? O esbulho da posse, por exemplo, não tem invasão, ninguém invadiu, né? Aqui nesse exemplo, imagine lá, o artigo 27, ele fala que o locatário tem direito de preferência na compra do imóvel. Então, se, por exemplo, eu moro num imóvel alugado e o proprietário tem interesse em vender o imóvel, o que ele tem que fazer? Notifica o locatário, locatário, eu vou vender o imóvel. Você tem interesse em adquirir? Você tem interesse em comprar? Eu tenho que te dar a preferência. Né? Então, negocia-se valores, né? Ver se o locatário tem interesse em comprar primeiro, e tem como pagar a quantia, e aí faça o negócio. Agora, uma vez que o locatário manifesta que não tem interesse, e essa manifestação de desinteresse pode ser expressa,
pode ser tácita, ou seja, expressa quando ele nega, fala não tem interesse, né? Responde, expressa escrito ou verbalmente, né? A sua negativa, expressa, ou então simplesmente o proprietário dá um prazo de 30 dias, que é o que a lei vai dizer, aqui não nesse artigo, mas ela diz 30 dias para o locatário falar se ele quer comprar ou não quer. Se dentro de 30 dias ele não fala nada, o que se entende? Que tacitamente ele não exerce a sua preferência. Muito bem. Não exercendo a preferência, aí sim o proprietário pode negociar o bem com outros pretendentes aí. A grande questão aqui envolvendo a eficácia real e principalmente a sequela é que, se o proprietário não chegar para o locatário e falar assim, ó, você tem preferência, você quer adquirir, se ele não faz o exercício da preferência, ou a notificação da preferência, e vende diretamente para um terceiro, o locatário, ele tem, dentro do direito de sequela, o poder de desfazer a compra e venda que foi realizada em desrespeito ao direito de preferência dele, locatário. Então, a sequela significa isso, busca o bem. Mas é claro que ele tem que ter não só o interesse, ele tem que comprar, né? Ele exerce a preferência comprando, não é porque o outro comprou sem preferência que ele vai desfazer o negócio. Tem que ter o interesse em comprar, e aí ele consegue desfazer o negócio realizado entre proprietário e terceiro, tá? Essa é a ideia do direito de sequela, isso que é direito com eficácia real. Eu não sou proprietário, mas esse direito de sequela só existe porque eu tenho a posse da coisa. Se eu não tivesse a posse, não teria como exercer nenhum direito parecido com esse, tá? Obrigação civil, e aqui para diferenciar da obrigação civil, obrigação moral, né? Obrigação civil é aquela que está fundada no vínculo jurídico entre credor e devedor, estando o último obrigado a cumprir a obrigação em favor do primeiro. Isso tem a ver com o que a gente está estudando até agora, né? É isso que a gente está estudando. Direito obrigacional envolve uma obrigação, obviamente, civil, tem credor, tem devedor, tem um objeto, né? Envolvendo essa situação, o vínculo jurídico ali presente, tá? Caráter principal aqui, responsabilidade patrimonial do devedor, nós já falamos, o patrimônio do devedor garante o cumprimento da obrigação, né? Isso nós já estudamos lá atrás. Como eu falei, diferencia a obrigação civil da obrigação moral, que é aquela que encontra fundamento em um mero dever de consciência e o seu cumprimento é mera liberalidade. Então, nós já falamos também lá quando classificamos inicialmente as obrigações, né? Olha o exemplo aqui, ó, prometo ajudar aos pobres. Então, o fato de prometer um ato de caridade não gera uma obrigação jurídica, uma obrigação civil, é apenas uma obrigação moral. Eu manifesto a intenção de fazê-lo, né? Então, moralmente, eu devo cumpri-la. Se eu não cumprir, não vou ter nenhuma repressão da lei, né? Eu vou ter lá uma repressão interna, né? Me arrepender de não ter feito. Se eu explanar isso, eu, né, divulgar isso para as pessoas vão dizer, olha, você prometeu, né? Parecia ser uma pessoa caridosa, mas na verdade não é, né? Então, isso também tem que ser analisado na consequência, né? Ah lá, você vai ajudar se quiser, cumpre a obrigação se quiser. Eu não tenho uma exigibilidade, né? Vamos dizer assim, se eu prometo a caridade de ajudar os pobres e eu não faço, os pobres vão exigir que eu cumpra a obrigação. Isso não existe, né? Isso não existe. Muito bem, chego aqui então à obrigação natural. Obrigação natural que a gente comentou, já fez questão sobre isso, porque eu falei em aula, né? Dei uma pitadinha lá em sala de aula, e naquele momento eu gostaria de ver quem estava ligado na aula e lembrou que era obrigação natural. Porque tem gente que eu sei que colocou lá que a obrigação natural é aquela que envolve o meio ambiente, né? Os recursos naturais, né? Preservação, enfim, não poluir. Tem gente que achou isso, né? Infelizmente, mas não é, tem nada a ver. Obrigação natural, olha um conceito, é aquela em que o credor não pode exigir do devedor a prestação. Olha que interessante, uma obrigação em que o devedor não pode exigir do credor a prestação. Mas, em caso de cumprimento voluntário, por parte do devedor, se ele cumpre a obrigação voluntariamente, pode ser retida pelo credor a título de pagamento, e não de liberalidade. Então, pera lá, eu não posso cobrar,
Eu sou credor, não posso cobrar o devedor. Mas se o devedor me pagar, perdeu, pagou, cumpriu a obrigação. Ah, mas não era obrigado, por que eu fui pagar? Não me interessa, pagou, certo? Exemplo de obrigação natural, dívida de jogo, né? Esse é o exemplo mais utilizado na doutrina. Não há direito do credor, apenas uma relação de fato entre os dois. Então, já dei o exemplo, se eu vou ali no bar da esquina, né, e vou jogar sinuca. Sinuca a gente sempre coloca lá um dinheiro envolvido, aposta, né, para ter mais emoção no jogo, dar um pouco mais de valor ali, né, aquela situação. Você aposta um valor, perdeu, opa, a partir dali eu tenho uma obrigação. Só que essa obrigação não é obrigação jurídica, se eu quiser chamar de obrigação. Aqui a gente fala lá, ó, relação de fato, né, não é nem obrigacional, é apenas relação de fato, certo? Então, a gente precisa, obviamente, saber analisar as situações que são obrigações jurídicas e as que são obrigação natural, tá? Eu não tenho exigibilidade, né? Eu já falei isso para vocês. Na obrigação natural, eu não tenho exigibilidade. Artigo 564 do Código Civil, não se revogam por ingratidão, inciso 3º, as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Olha lá, não se revogam por ingratidão as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Continuando. 882, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Previsões legais de obrigação natural. Olha aí. Previsões legais de obrigação natural. Aqui no 564 está dizendo o quê? Se houve o pagamento, ou houve, por exemplo, eu imagino a ingratidão numa relação de doação, né? A doação, existe a regra, até por isso que a gente menciona o 564, existe a regra que o doador e o donatário têm uma relação, né? O doador doa algum bem, um objeto, dinheiro, enfim, para o donatário, certo? Essa relação está caracterizada, doador e donatário envolvendo um objeto. Uma vez que é feita a entrega, eu tenho como finalizada a obrigação. Só que, se eu prometo, por exemplo, ou me comprometo, né, a doar alguma coisa, se houver um ato de ingratidão do donatário perante o doador, ato de ingratidão do donatário perante o doador, a lei autoriza que ele revogue a doação. Né? Então, por exemplo, eu tenho um tio, né? Enfim, tem um tio lá de 2º, 3º grau, que gosta muito de mim e vai me doar um imóvel, ele tem vários imóveis, vai me doar um imóvel. Só que se ele descobre, imagina que eu vou lá na rede social e faço comentários que são, vexatórios sobre ele, né? No mínimo desagradáveis. Eu demonstro uma ingratidão com a pessoa que me doou um imóvel. Essa ingratidão demonstrada faz com que possa ser revogada a doação, certo? Só que, aí, voltando aqui no 564, não se revogam, mesmo que houver ingratidão, olha lá, se houver cumprimento de obrigação natural, e não é jurídica, mas imagina que esse meu tio aí me doa um imóvel, porque eu ganhei dele no jogo. A gente foi jogar pôquer, por exemplo, foi jogar truco, eu ganhei no jogo. E ele me dá esse imóvel em pagamento, de obrigação natural. Se, porventura, depois eu publicar contra ele lá, enfim, expressões vexatórias, né, expô-lo ao ridículo, ele fala assim, vou revogar essa doação. Aí eu falo assim, nananina não. Nananina não, obrigação natural, a dívida de jogo, você me doou, mas deixou claro que era por conta de dívida de jogo. Né? O que seria numa obrigação jurídica o cumprimento da obrigação, mas é natural a obrigação. Né? Não tem cumprimento, ela não é exigível. Se não é exigível, uma vez que é pago, não dá para repetir, não dá para devolver. Certo? É o que diz o 882 posteriormente. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível, que é o caso do 564. Dívida prescrita é outro exemplo de obrigação natural. Né? Imagina lá, eu tenho,
Para pagar o tributo, não vou dizer eu pagar o tributo, vamos pegar qualquer outra prescrição de qualquer tipo de débito, né, de dívida, 5 anos. Prescrição, eu não estou falando de decadência aqui, estou falando de prescrição, 5 anos de prescrição. Se em 5 anos o credor não exigiu o pagamento, eu mesmo devendo, sabendo que devia, não paguei, e o credor não exigiu, essa dívida prescreveu. Uma vez que ela prescreveu, é uma obrigação natural. Ele não pode mais exigir. Tanto que nós sabemos que depois de 5 anos, as dívidas, né, aliás, os devedores que são inadimplentes não podem ter o seu nome colocado no registro, né, de proteção ao crédito, lá no Serviço de Proteção ao Crédito, Serasa, enfim, né? Depois de 5 anos tem que ser retirado. Mas não significa que a dívida morreu, não existe mais, continua existindo, só que não pode mais ser exigida. Se é inexigível, é uma obrigação natural. Se eu, devedor, pagar assim mesmo, depois eu não posso falar assim, eu paguei, mas não sabia que era inexigível. Eu não sabia que estava prescrito. Paguei, é mera liberalidade, não dá para voltar atrás. Tá? Olha lá as características da obrigação natural. Inexigibilidade, né? Se é única e exclusivamente dependente da voluntariedade do devedor, não há exigibilidade. Isso nós já falamos. Não dá para o credor exigir o pagamento. Imagina lá, a ausência do direito de ação, a consequência. Se é inexigível, eu não posso nem cobrar judicialmente. Se não possui exigibilidade, não pode ter seu cumprimento exigido em juízo. Tá? Essa exigibilidade envolve qualquer tipo de cobrança. Tá? A não ser, né, lembra lá no tempo da máfia, né, os mafiosos que tinham que cobrar o dinheiro das pessoas, né? Dívida de jogo que seja, que era natural, obrigação. Não dava para executar isso judicialmente. Cobrava como? Cobrava lá, né? Enfim. Retenção pelo credor. Se a obrigação for cumprida espontaneamente pelo devedor, o credor pode retê-la a título de pagamento e não uma liberalidade, olha lá. É a ideia da inexigibilidade. Porém, todavia, contudo, se o devedor paga, né, pagou. Olha lá, pagou espontaneamente. O que está dizendo lá? O credor pode retê-la a título de pagamento. Aí não é mais liberalidade, porque pagou espontaneamente. A liberalidade existia até ele pagar. Quando ele manifesta a intenção, vai lá e paga, liberalidade. Mas depois que efetiva o pagamento, aí cumprimento da obrigação. Era natural? Era, mas cumpriu a obrigação. Aí não dá para devolver mais. A obrigação natural é diferente da obrigação moral. Olha lá. A diferença está no pagamento. A obrigação moral há uma liberalidade, mas não tem pagamento. O devedor cumpre a promessa porque quer, paga se quiser, né? Na natural, há o pagamento. A questão só é que ele não é exigível, né? Esse há o pagamento, eu estou dizendo, se o devedor pagar, né? Uma vez realizado o pagamento, o credor pode retê-lo. Então, o que difere é essa questão do pagamento, né? Pode até haver o pagamento, e aí sim ele vai ser retido na natural, que não acontece na obrigação moral. Os efeitos, então, consequentes de tudo isso que a gente está falando aqui, da obrigação natural, inexistência de direito de ação, né? Se é inexigível, não dá para cobrar mediante ação judicial. Feito o pagamento, não cabe pedido de devolução, não cabe repetição, e aqui já é um outro termo obrigacional que a gente fala, né? Que surge, né? Repetição não é a ideia de repetir, de fazer várias vezes. Não é essa a ideia aqui. A repetição, termo jurídico, significa pedir de volta. É pedir de volta. Eu paguei, né? Paguei, por exemplo, na obrigação natural. Eu não sabia que era inexigível e paguei. Eu não posso pedir para devolver. Eu não posso repetir o pagamento. Tá? É um termo que leva à confusão inicialmente, porque repetir vai eu pagar de novo? Não, é o contrário. Pedir de volta o pagamento, tá? Não pode acontecer. Não há exigibilidade ainda que parcial, então, exigibilidade não existe na totalidade, não dá para dizer assim que vou cobrar só uma parte, ou então, o cumprimento parcial da prestação não dá ao credor o direito de exigir o restante. Imagina lá que eu ganhei lá no jogo lá de bilhar, no jogo de sinuca, né? E o cara que perdeu, ao invés de me pagar os 100 que ele ficou me devendo, ele fala, vou te dar só 50.
Eu falo, pera lá, você já me deu 50, eu quero mais 50, agora eu vou exigir. Não, a inexigibilidade permanece assim mesmo. Ele pagou por mera liberalidade, e aí pode-se reter o pagamento, mas foi liberalidade. Não significa que ele tem que pagar os outros 50, tá? Não cabe fiança na obrigação natural se ela não tem exigibilidade. Olha lá, o suposto credor não pode exigir do devedor, e muito menos se tiver um fiador, por exemplo, né, uma obrigação acessória. Né? Isso porque a obrigação principal não é exigível. Se eu não posso exigir o principal, também não tem como exigir a acessória. Não pode ser exigida. Tá? A lei não estabelece essa possibilidade. Tá? Não cabe novação. Né? Novação, eu já falei, nós vamos estudar mais para frente, mas já disse. É criar uma nova obrigação substituindo a anterior. Né? Criar uma nova obrigação em substituição da anterior. Se a primeira não é exigível, né, aí pode acontecer assim, vamos dizer assim, uma má-fé, né, malandragem do devedor, que sabe que a obrigação é natural, vamos dizer assim, aí ele, né, tenta ludibriar o credor da obrigação natural e fala assim, você ganhou, você tem que me pagar lá a dívida que a gente apostou no jogo, mas vamos fazer o seguinte, você está me devendo lá R$100, vamos colocar o seu relógio, vamos assumir uma obrigação aqui, assina um contrato, você tem que me entregar o relógio, outra obrigação, por exemplo, né? Não, se é inexigível, eu não posso fazer nascer uma obrigação exigível posteriormente, baseado naquela inexigível, tá? Também não é possível. Não cabe compensação devido à não exigibilidade também. Qualquer forma, né, que a gente vai ver de implemento, de obrigação, de cumprimento, não dá para fazer, porque é inexigível. Se é inexigível, não dá para substituir por nada. Consequências da obrigação natural. Dívida prescrita não tem ação e não cabe pedido de repetição. Então, dívida prescrita, a ideia da obrigação natural, nós já falamos. Se é inexigível, não tem ação também. Não dá para... E essa ideia da prescrição, inclusive, né? Prescrição é a perda do direito de ação, perda da pretensão jurisdicional, né? Eu posso ter o direito ainda existente, se não houve decadência, o direito está lá. Só que eu não posso exigir o cumprimento dele, né? E uma vez que eu cumpro, uma vez que o devedor cumpre, melhor dizendo, não cabe repetição. É o que a gente já falou. Exceção, é possível repetição se o herdeiro que cumprir a obrigação de seu pai falecido, porque a dívida não é sua. Olha lá, aqui tem uma situação, né, diferente. Naquelas situações que a gente já falou lá, em que o patrimônio do decujus, o devedor falecido, garante ainda o cumprimento da dívida, eu preciso tomar cuidado. Né? Em que momento que essa dívida é paga? Né? Porque o quinhão hereditário já pertence ao herdeiro. Ele não pode, né, ter ali a ideia de repetição. Se ele quiser, ele pode repetir. É obrigação natural. Utilizou o quinhão dele para pagar a obrigação natural, aí é uma exceção. Né? Se fosse ainda só o patrimônio lá no espólio, onde ainda não tem o proprietário formalizado, né? A sucessão acontece a partir do falecimento. Porém, eu preciso da formalização, né? Ainda no espólio, eu tenho o patrimônio do devedor. Uma vez que eu transformo, liquido, partilho, tenho o quinhão hereditário, aí se eu paguei achando que devia e que era exigível, mas não era, posso repetir nesse caso. Olha lá o 882. Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou exigível, ou cumprir obrigação judicialmente exigível, é o que a gente já mencionou sobre obrigação natural. Tá? Guardem somente a exceção do herdeiro com relação ao seu quinhão hereditário. O objeto ilícito não tem ação, né? Então, empréstimo de dinheiro para contrabando é outro exemplo aí de obrigação natural, porque o fim dele é ilícito. Né? O fim, a finalidade do empréstimo. Emprestar dinheiro sem finalidade é uma situação. Agora, quando tem uma finalidade determinada, eu estou sujando, né? Estou maculando a obrigação, certo? Estou maculando aquela obrigação, eu torno ela natural. 883, olha lá, não terá direito à repetição aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Então, é um outro caso aí de obrigação natural também, considerado por lei. Jogo e aposta, artigo 814.
as dívidas de jogo ou de aposta não podem, não, desculpe, não obrigam a pagamento, né? Então, inexigíveis, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, olha lá, liberalidade, voluntariamente, né? Salvo se foi ganha por dolo, ou se aquele que perde é menor ou interdito. Aí eu tenho questões a analisar. Dolo, exceção pessoal, né? Menor de idade perdeu, aí, pera lá, aí é outra história. Eu estou falando de incapacidade, menor de idade ou interdito. O incapaz, né, contra o incapaz, eu não posso alegar obrigação natural, nesse caso, de repetição. Né? Se o incapaz, sem saber, paga, né, aí eu também posso repetir. É uma exceção à regra da obrigação natural, tá? Prevista lá na parte final do 814. Jogo, o azar depende da habilidade de um dos jogadores, aí só para a gente conceituar e diferenciar jogo de aposta, né, que são situações diferentes, distintas. Então tá lá, o azar depende da habilidade de um dos jogadores, então o baralho. Quando eu faço uma aposta no baralho, faço uma aposta lá na sinuca, dependente do título do jogo efetivo, se pôquer, se truco, enfim, cacheta, sei lá, buraco, canastra, né? Ali depende da minha habilidade. Eu estou jogando, eu tenho que saber o jogo ali, né? Agora, aposta, o azar depende, ou o azar, ou a sorte ali, né? Depende da habilidade de um terceiro, ou de um acontecimento ignorado do qual os apostadores fazem nascer a obrigação. Então, por exemplo, corrida de cavalo, né? Eu sou jockey, né? Que jeito? Eu sou jockey, no mínimo, jockey de elefante, não de cavalo, né? Então, não tem como eu apostar, eu jogar, né? Eu vou apostar em outra pessoa que tem ali a sua, como é que eu vou dizer, habilidade, né? Está escrito lá, habilidade, né? Para exercer aquela situação, e aí eu apostar. Só que ali eu tenho várias situações que, olha lá, apostadores fazem nascer acontecimento ignorado. Eu não sei a condição do jockey, do cavalo. A gente imagina, as pessoas comentam, né? Esse cavalo é bom, aquele jockey é bom e tal. Né? Para quem já apostou em cavalo sabe o que eu quero dizer, tá? É diferente aí. Jogo lícito, falando em espécies de jogo, é aquele que envolve a destreza, habilidade física ou inteligência. Então, futebol, por exemplo, tem habilidade física. Xadrez, que tem inteligência. Então, aí a ideia da habilidade. Jogo ilícito, onde o ganho ou a perda dependem exclusivamente da sorte. Olha aí. Então, quando eu faço uma aposta lá no jogo de bicho, loteria, tudo bem que não é ilícito, né? Aí existe aquela discussão, e cassino, né? E loteria, né? Depende, tem que, né, analisar a jurisprudência para cada caso aí, para a gente diferenciar as relações, né? O jogo de bicho, por exemplo, aquele que eu faço aposta lá, o bicheiro depois tem o sorteio lá, né, de forma ilegal, por mais que ele utilize o resultado da loteria, mas não é um jogo legalizado, né? Isso é importante dizer. Aí eu tenho sorte, em especial. Né? A diferença da loteria é que eu tenho legalizado ali, né, aquela modalidade. Tá? Empréstimo para jogo, nós falamos já, né, do fim ilícito, a gente estende aqui também. 815, não se pode exigir reembolso do que se emprestou para jogo ou aposta no ato de apostar ou jogar. Então, se eu emprestar dinheiro para o meu amigo para ele jogar, para ele apostar e depois exigir, não dá, né? Não cabe repetição a empréstimo para jogo por ser fim ilícito. A ideia está lá. Empréstimo para menor de idade, está no 588. O mútuo igual a empréstimo, tá? Depois lá nos contratos você vai aprender, mútuo ou empréstimo, feito a pessoa menor, sem prévia autorização daquele cuja guarda estiver, não se pode ser reavido nem do mutuário, nem de seus fiadores. Então, o contrato com o incapaz não cabe ação. Ele é incapaz. Né? Nós já mencionamos, vocês já aprenderam lá o ano passado sobre capacidade civil e incapacidade relativa ou absoluta. Né? O incapaz, somente a lei ressalva, né, olha lá, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver. Então, tem que ter o responsável, tem que ter lá o assistente, né, ou responsável, dependendo da incapacidade. Senão, não tem validade o empréstimo. Está lá no 589, cessa a incapacidade, desculpem, viajei longe agora, hein? Exceção, né, nesse caso 589,
cessa a disposição do 588 se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo a ratificar posteriormente. Então, naquele ato, por exemplo, um representante não está presente, mas depois ele ratifica, ele fala, não, tudo certo, sem problema, o empréstimo está ratificado, garantido. Inciso segundo, se o menor, estando ausente a pessoa do representante, se viu obrigado a contrair o empréstimo para seus alimentos habituais, então aí a necessidade, né, daquele empréstimo, então para a sobrevivência, aí sim. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, aí se o menor ganha, né, tem ali a incapacidade, mas trabalha e tem rendimentos, né, mas, em tal caso, a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças. O limite da execução, e aí o credor pode exigir o pagamento, só que o limite dessa exigibilidade é o patrimônio do devedor, mesmo que menor, né? Aquilo que ele ganha com o trabalho. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor, então, posteriormente, se eu provar que houve benefício de qualquer forma, aí tem validade, né? E se o menor obteve o empréstimo maliciosamente, aí o menor valendo-se da sua incapacidade, e aí eu tenho que analisar essa questão que é muito discutível, mas nós sabemos que há menores de idade que têm, obviamente, entendimento e valem-se dessa situação para prejudicar, né? Valem-se dessa situação para prejudicar outras pessoas, né? Nesse caso também, eu não vou considerar uma obrigação natural, vai ser uma obrigação válida, né? Jurídica. Situações que são de obrigação natural, aí vou falar em direito costumeiro, né, que nasce dos costumes, gorjeta, né, aquela gorjeta que não é combinada, você não precisa pagar, isso é importante, tem muita gente que não sabe, né, às vezes você vai, o flanelinha, o mordomo lá, o cara do hotel que carregou as malas, né, se não tem cobrança, não tem própria combinação, não tem que pagar gorjeta. Né? Claro que é uma liberalidade, é um ato de bom grado, mas, enfim. Corretagem, né? Corretagem não sendo legalizado, não precisa ser pago porque a pessoa não está habilitada. Exemplo, para vocês entenderem aqui, ó, quando se pede a um amigo, né, para que ache um carro para você comprar, prometendo a ele uma comissão. Pera lá. Se esse cara não é um corretor, né, pode ser carro, mas pode ser um imóvel também. Se o cara não é corretor, então, pera lá, como é que eu vou pagar? Né? Como é que eu vou assumir essa obrigação? É obrigação natural. Eu pago se eu quiser, tá? Não vai existir essa obrigatoriedade, tá? Obrigação condicional. Vamos seguindo aqui para a gente terminar. Vamos ver aqui o que falta. Opa, já está acabando já. Aqui. Meu Deus. Condicional é aquela cuja exigibilidade está sujeita a evento futuro e incerto. Lembra que nós falamos lá evento futuro e certo, né? Aqui nós falamos futuro e incerto. 121 considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, a ideia de condição, né? Aqui é diferente, que eu tenho uma situação que não há certeza que vai acontecer, tá? Condições podem ser suspensivas, resolutivas ou casuais. Suspensivas, resolutivas ou casuais. As condições suspensivas são aquelas em que a obrigação para ter existência depende do implemento da condição. Então, está lá, prometo lhe pagar quando eu me formar na faculdade. Evento futuro e incerto, eu não sei. Sei lá, amanhã ou depois eu posso desistir, né? Amanhã ou depois pode, sei lá, fechar a universidade, como é que eu vou? Né? Pelo amor de Deus, mas, né? Como é que eu vou efetivar a minha formatura, né? Então, eu condiciono o pagamento a uma situação suspensiva. Resolutiva são aquelas em que a condição deixa de existir com o implemento da condição. Exemplo, deixo de lhe dar a mesada quando você se formar, que é o contrário. Olha lá, aqui nós falamos pago, então vai surgir, olha lá, eu crio a obrigação, mas suspende lá quando formar. Aqui, deixo de dar a mesada, então você começa a receber o pagamento, só que vai parar de receber quando se formar. As resolutivas são o oposto das suspensivas, tá? E as casuais são aquelas em que o evento futuro é incerto, não depende de ato ou manifestação de vontade de nenhum dos interessados.
Prometo lhe pagar quando houver uma inundação. Inundação? Depende. Né? Inundação em Toledo? Não sei nem se tem lugar que inunda aqui. Enfim, mas tá lá. Posso condicionar dessa forma. Evento futuro incerto. Não sei se vai acontecer. Não dá para dizer. Né? Condições proibitivas. Artigo 122, são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas, e tem que lembrar que defesa, termo legal, significa proibição, né? Então, entre as condições proibidas, se incluem as que privarem de todo o efeito do negócio jurídico, então aqui eu tenho uma, ou aquelas que sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. E aí eu difero as duas situações, né? Nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro caso aqui, deixa eu colocar lá, fica bonitinho. Nesse primeiro caso aqui, condições, todo negócio jurídico, essa aqui é cláusula, por aqui no cantinho, perplexa, né? Essa outra aqui, sujeitarem ao arbítrio de uma das partes, é potestativa, porque tem arbítrio de uma das partes envolvidas, tá? Então, o artigo já nos dá as duas espécies aqui, subespécies, né, melhor dizendo, tá? Condições perplexas são aquelas que privarem o ato de todo o seu efeito. Vendo-lhe esta casa, desde que você nunca more nela. Olha lá. Ou então, dou esta casa, deixo em testamento a casa, desde que você nunca more. Olha lá. Se eu vou ser proprietário, eu não tenho direito nem de usar? Como assim? Por isso, perplexa, né? Quando se tem a propriedade da coisa, pode-se fazer o que quiser com ela. Por isso, essa condição é proibida. Condições potestativas são aquelas sujeitas ao exclusivo arbítrio de uma das partes. Então, só vou lhe pagar quando eu quiser. Como assim, quando eu quiser? Né? Isso aí é uma arbitrariedade, não é assim você decide. Né? E se eu concordar, tudo bem. Agora, se não, né, é impossível, pois o contrato é uma bilateralidade. Tá? Não tem como uma pessoa apenas dizer. Uma coisa acontece. Tem-se por inexistentes aqui, condições inexistentes, né? Aquelas que são impossíveis, quando resolutivas, ou as de não fazer coisa impossível. Então, quando eu coloco uma impossibilidade, né, na causa, na condição, eu também torno ela inexistente. Condição de fazer algo fisicamente, humanamente impossível. Prometo ir de carro até Marte. O carro não voa ainda, né? Temos lá alguns drones lá na China, sei lá onde lá, que, né, dá para levar uma pessoa, mas não é um carro. Aí não vai até a Marte também, tá? É impossível nesse momento. Condição de não fazer algo impossível de ser feito. Então, eu te dou faço uma doação, mas a promessa que eu faço é de não ir de carro até Marte, sendo que você não pode ir mesmo, né? Se você não pode ir mesmo, não dá para colocar essa condição. E para a gente fechar aqui, as condições que são inválidas, né? Artigo 123, invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, condições físicas ou juridicamente impossíveis, quando suspensíveis, lá nós tínhamos falado de resolutivas, né? Condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita, e condições incompreensíveis ou contraditórias. E aí os exemplos podem ser variados, né? Na doutrina você vai achar muito exemplo sobre isso, tá? São inválidas as condições que não possuem valor legal, ou seja, proibidas pelo ordenamento jurídico. Prometo lhe vender o imóvel se você se casar 3 vezes sem divórcio. Casamento, né, não dá para ter mais de um casamento sem o divórcio. Então, um casamento divorcia para poder casar de novo, pelo menos juridicamente. Né? Sem fazer isso não dá. Tá? Então, é inválida essa cláusula. Tá? E com isso, nós encerramos a aula 5, encerramos aqui essa classificação de outras espécies de obrigações.